Então, a nossa aula de hoje tem como título Fatores que afetam o transporte de água na planta. Então, nas aulas anteriores, nós entendemos como é que o corpo do vegetal é composto, quais estruturas existem e quais são peculiares para cada órgão, e, em seguida, quais são os componentes do potencial hídrico que interferem na absorção, no transporte de água, no acúmulo, a perda de água. Na aula anterior, nós entendemos como é que essa água é transportada desde o solo até a folha, e hoje nós vamos entender quais são os fatores que interferem nesse transporte, desde fatores bióticos, né, vou citar alguns detalhes somente, aos fatores abióticos e fatores inerentes ao vegetal. Vocês viram que, dependendo da espécie de planta, existe um transporte de água diferenciado. Então, nós iremos estudar alguns efeitos principais, né? Principalmente relacionado à condutância estomática, porque vocês viram que a condutância que vai ditar a transpiração. Para que haja transpiração, o estômago deve estar aberto, naquela fenda estomática, e essas resistências que são do corpo da planta são importantes, mas quando tem um fator externo, se torna ainda mais importante a regulação da homeostase da planta. Então, vamos entender como é que o suprimento de água afeta a condutância estomática e, em seguida, a transpiração. Como eu já citei alguns detalhes, alguns insights, vamos falar também sobre a umidade relativa do ar, a temperatura, a luz, a intensidade luminosa, CO2 e estresses abióticos. E, por fim, vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica da condutância estomática. Como é que o estômago está aberto, por que ele é aberto, quais são os fatores ou mecanismos que auxiliam na abertura e fechamento dos estômatos, tá? Então, esse vai ser nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo bem mais aplicado. As plantas C3, elas requerem uma maior quantidade de água para a produção de biomassa, enquanto que a C4 um pouquinho menos e as plantas CAN menos ainda. Esses fatores, gente, eles são inerentes ao metabolismo da planta. São fatores controlados geneticamente. Vejam que para uma planta crescer, né, e se desenvolver rapidamente, é necessário que ela tenha um transporte de água e nutrientes constante. E esse transporte constante requer uma demanda de água muito grande do solo. Além disso, algumas espécies têm crescimento diferenciado. Então, algumas crescem até 100 metros, outras até 5 metros, 10 metros, outras são plantas rasteiras, outras são plantas do tipo trepadeiras. E esse metabolismo diferenciado também é fundamental. Lembrando que nós estamos falando de angiospermas, né, das plantas superiores. Não estamos falando de pteridófitas nem de briófitas. Então, aqui é como se a espécie ela é adaptada ao ambiente terrestre, ela não precisa de água para a fecundação, como é o caso das pteridófitas e as briófitas, mas que, quando ela está submetida a um ambiente que é diferenciado, ela tem que ter mecanismo para extrair a água do solo e para evitar a perda dele. Então, quando falamos de mecanismos para evitar a perda, as que são que têm mais sucesso são as plantas CAN. Por quê? Porque elas abrem o estômago somente à noite. Quando a temperatura é mais amena, a umidade do ar também ela não é tão drástica, né? Não é tão baixa em relação à umidade na camada interna. Então, vamos tecer alguns detalhes sobre cada espécie dessa daqui e vamos tentar entender como esses fatores ambientais, ou os fatores adversos, eles interferem em cada tipo de planta. Então, vamos lá. Quais são os fatores que afetam a condutância estomática? Aqui eu vou citar um exemplo do controle da condutância estomática ao meio-dia. Então, vamos supor que em determinada região nós temos essa condição 1, com determinada planta, onde a transpiração está maior do que a absorção. Então, nessa condição 1, a planta transpirou muito, ela perdeu água, ela passou por um déficit diário, que pode levar à murcha das folhas. Na condição 2, vejam que tem alta radiação luminosa e alta temperatura do ar.
Observem que esses fatores, gente, eles podem conversar entre si ou não, tá? Eu posso ter uma região onde não tem muita transpiração e baixa absorção, mas que a radiação e a temperatura do ar não seja tão extrema. Mas, então, são duas condições diferentes. Nos dois casos, o que acontece? Quando a transpiração é maior do que a absorção, déficit hídrico. A planta perde mais água do que absorve. No caso de alta radiação e alta temperatura do ar, a umidade relativa do ar vai diminuir. Consequentemente, fechamento estomático. O fechamento estomático para a condição 1 é para evitar a intensificação do déficit hídrico. Tá? Na condição 2, como a umidade relativa do ar diminuiu, consequentemente, eu vou ter um maior delta da folha para a atmosfera. E esse maior delta, que seria o déficit de pressão de vapor, faz com que a transpiração seja muito maior. E vai ser intensificado esse processo 1. Consequentemente, fechamento estomático. Lembrando que ou a primeira condição ou a segunda condição, ambas sinalizam de forma independente ou de forma combinada. Quando é de forma combinada, esse fechamento é muito mais acelerado. Tá? Então, ok, fechou o estômago ao meio-dia, só que em seguida, né, após 1 hora, 2 horas, as condições ambientais passam a modificar. A radiação luminosa ela tende a diminuir, a temperatura também, né, e a planta ela vai voltar a estar apta a absorver. Então, vamos supor que 3 horas da tarde, o estômago estava fechado, a temperatura do ar aumentou. Né? A temperatura do ar aumentando vai ocasionar uma troca de calor da folha com a atmosfera. Tá? Essa troca de calor, chamada de condução e convecção, faz com que a temperatura da folha aumente, diminui, desculpa. Ela estava alta em função do fechamento estomático. Sem a potência estomática, não tinha transpiração, a temperatura da folha aumentou. Quando a temperatura do ar aumenta, vai ter troca de calor da folha com o ar, e essa folha ela perde calor, consequentemente, ela baixa a temperatura. Em seguida, à medida que baixa a temperatura, a fotossíntese vai ser recuperada lá nos cloroplastos. A recuperação da fotossíntese faz com que todo o CO2 que estava nas camadas intercelulares seja consumido. O CO2 sendo consumido para ser fixado em carboidratos vai sinalizar a abertura dos estômatos. Então, vejam que 2 processos estão atuando simultaneamente. Aqui nós temos a temperatura do ar, que vai influenciar na temperatura da folha. Né? Em seguida, tem um processo fisiológico de manutenção, de crescimento, de todos os processos de produção de energia. E quando esse processo é recuperado, ele demanda CO2. Então, consome todo o CO2 que tem na folha, o remanescente, e, por fim, sinaliza a abertura dos estômagos. Esse seria uma forma de abrir o estômago, mas também tem outra. Né? A segunda é, quando o estômago está fechado, o que acontece? A planta não faz fotossíntese, porque não tem CO2. Consequentemente, ela precisa de energia para fazer os processos metabólicos. Então, a respiração celular, que é uma fonte de energia, ela passa a ser superior à fotossíntese. Aí, lembrando, qual é o produto metabólico da respiração? É o CO2, correto? Então, começa com o carboidrato, que pode ser a sacarose ou a glicose, e termina com CO2 e água. Na fotossíntese, ela inicia com a água, doando um elétron para os fotossistemas, e também com CO2, e termina com oxigênio, tá? Sendo liberado, e carboidratos. Então, à medida que a respiração aumenta com o estômago fechado para produzir energia, o produto final da respiração também aumenta, que seria o CO2. Então, a concentração de CO2 na folha, com o estômago fechado, ele tende a aumentar em função da respiração e não da absorção de CO2 pelo estômago. À medida que o CO2 aumenta dentro da folha, a fotossíntese vai ser recuperada. Recuperou a fotossíntese,
vai começar a fixar novamente o CO2 em carboidratos. À medida que fixa o CO2 em carboidratos, consome esse CO2 que está dentro da folha e sinaliza a abertura dos estômagos. Então, veja que nós temos duas condições para fechar estômago, condições ambientais, interações entre as condições, e temos duas formas para abertura. Qual a dominante? Aí quem vai ditar é o tipo de planta. Tá? Algumas pode utilizar um ou outro, e pode até ter terceiros mecanismos, depende muito do metabolismo no qual ela está que ela está crescendo, né? A gente viu a umidade relativa do ar, né, que foi o resultado da radiação e da temperatura do ar. Analisamos os processos de transpiração e absorção e a temperatura do ar, para fechar estômago. Para abrir, foi visto que tanto a troca de calor por condução e convecção, quanto a ativação de mecanismos adicionais de produção de energia, sinalizar a abertura dos estômagos. Quando analisamos o suprimento de água, né, vamos supor, ao meio-dia, esse déficit de pressão de vapor da folha para a atmosfera, ele é muito grande. No entanto, vejam que quando você está sob déficit hídrico, seria a quantidade de água no solo, né, à medida que ele vai secando, o transporte de água da planta, do solo para a folha, ele é um pouquinho limitado. O primeiro ponto a planta ela deve baixar o potencial hídrico na raiz, para ter um gradiente de potencial hídrico entre o solo e a raiz. Quando a planta está sob déficit hídrico, o primeiro passo como o transporte de água é limitado, as células guarda, elas vão ficar menos túrgidas. Lembrando que essas células, elas são células que compõem o poro estomático. O estômago só vai estar aberto quando ela está túrgida. Consequentemente, se a célula guarda está menos túrgida, ocorre uma redução na abertura dos estômatos. Se o déficit hídrico ele continua na planta, supondo que você está lá num sistema de irrigação, você deixou de irrigar, faltou água. No dia seguinte, você não irrigou novamente. Então, o déficit hídrico continua. O solo passa a secar mais ainda. Então, esse déficit hídrico aumentando, vai ocorrer uma sinalização. Quem vai sinalizar? O hormônio ácido abscísico. Ele é produzido na folha, na raiz e translocado via xilema para a folha. Quando chega na folha, ele entra na célula do mesofilo, né, e sinaliza o fechamento estomático. Tá? Então, essa intensificação do suprimento de água é fundamental para que o estômago se feche, para evitar que a planta continue transpirando. Lembrando que a planta ela tem sensores, tá, que conseguem monitorar a quantidade de água nos tecidos. À medida que ocorre o déficit hídrico nos tecidos e no solo, ela consegue monitorar e sinalizar. Tá? Então, suprimento de água é fundamental, tanto para a condutância, como para a transpiração e para os processos de crescimento. Vejam que para que uma célula cresça, é preciso que ela esteja túrgida. Então, a condutância é fundamental também, porque à medida que ela tem transpiração, a água chega aos tecidos em crescimento, para que haja nessa turgescência, alongamento celular, divisão, a forma de tecidos que são não lignificados, no caso da folha. Então, tudo está interligado. Com relação à umidade relativa do ar, em geral, né, isso não é comum, as plantas crescem melhor em umidade relativa do ar, em torno de acima de 70 e menor do que 100. Lembra que eu comentei que se for 100% a umidade do ar, não é ideal para as plantas, porque a concentração do vapor de água na folha também é próxima de 100%. Aí não vai ter aquele delta para que haja transpiração. Então, é importante que a umidade do ar esteja abaixo de 100%. Aí a planta transpira, transloca nutrientes e faz seu metabolismo normal. Em alguns casos, quando a umidade relativa do ar ele é menor do que 50%, os estômatos tendem a se fechar. Teoricamente, se o estômago se fecha, né, em função do déficit hídrico,
a fotossíntese vai ser menor, porque não vai absorver o CO2. Não absorvendo CO2 e sem fotossíntese, não tem produção de carboidratos. Consequentemente, o crescimento vai ser limitado. Gente, algo bem interessante aconteceu com a gente agora no final do ano, com experimentos com soja, né? A gente tem realizado vários experimentos em casa de vegetação e foi montado um experimento em novembro. Como vocês sabem, casa de vegetação, dependendo do modelo, ela pode ter estrutura diferenciada. E é aí que vocês têm que ter também cuidado para quando for conduzir seus experimentos. Entre os meses, né, o BR-Obrol aqui em Bom Jesus, nós temos que a temperatura é muito alta e a umidade é muito baixa. Então, dentro da casa de vegetação, chegou a 49 graus, no final de novembro para até dia 15 de dezembro. E a umidade, 15 graus. 15%, desculpa. Vejam que essa condição é totalmente adversa, porque uma temperatura muito alta e umidade muito baixa vai interferir principalmente na condutância, né? Consequentemente, vai também interferir na assimilação de CO2 pela fotossíntese e temperatura acima de 40 graus pode danificar estruturas celulares, desnaturar enzimas, desnaturar proteínas, afetar processos metabólicos de crescimento. Então, resumindo tudo, esse experimento que foi realizado, que foi conduzido, a gente não teve sucesso. A maioria das plantas morreu, né, e o experimento teve que ser abortado. Então, isso é uma coisa inerente, é um fator inerente à condição ambiental. Então, até além do conhecimento que vocês devem ter sobre o assunto, a temática de pesquisa, vocês têm que analisar as condições ambientais. Porque muitas vezes você faz experimento em dezembro, novembro, e aí quando for lá em julho, você quer repetir, vai dar diferente, tá? Então, tem que manter um padrão para essas análises. Então, vejam aqui, suprimento de água. Então, gente, essa imagem, a gente pode tirar alguns conceitos básicos com relação ao déficit hídrico, a disponibilidade de água limitada, no crescimento de uma célula, na expansão foliar, e na fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese, aqui seria uma foto C3, ela é diretamente relacionada com a condutância estomática. Veja, quando o potencial hídrico da folha está próximo de zero, né, um valor relativamente alto, a taxa de expansão da folha é alta. À medida que o potencial hídrico da folha diminui, o que acontece? Expansão foliar diminui. Vejam que o crescimento, né, a expansão da folha, é o primeiro processo a ser afetado pela falta de água. Então, quanto menor o potencial hídrico, menos quantidade de água vai ter naquela folha. Já a fotossíntese, vejam aqui, que o ótimo dela está em torno de menos 0,8, menos 0,4. À medida que o potencial hídrico da folha diminui, significa dizer que a planta perdeu água e a fotossíntese passa a ser reduzida. Consequentemente, né, na verdade, essa redução da fotossíntese é a consequência da redução da absorção de CO2, que é decorrente da redução da condutância estomática. Então, esses processos todos estão interligados. A condutância ativa a transpiração, a condutância absorve CO2 para que a fotossíntese seja realizada, o crescimento de uma folha, de uma célula, depende da quantidade de água que tem no tecido e é influenciado pela redução dessa quantidade, e a fotossíntese também depende de tudo isso aí, tá? Vejam, se uma planta está murcha, será se o estômago vai estar aberto? Ele pode até estar aberto, mas a planta não tem água. Então, a turgescência é menor. A absorção de radiação luminosa para a fotossíntese é menor, porque a folha está murcha. Então, fotossíntese reduz. Vejam aqui, suprimento de água versus translocação. Além do crescimento da folha e da fotossíntese, o suprimento de água também é determinante para a translocação de nutrientes e minerais e também para a translocação de fotoassimilados, de carboidratos. Aqui nós temos também os valores de potencial hídrico, tá? Diminuindo, isso na folha, tá? Do lado esquerdo, no eixo esquerdo aqui, nós temos a fotossíntese, taxa fotossintética, e aqui a taxa de translocação. Lembrando que a taxa fotossintética, ela depende muito da espécie.
Geralmente, para a espécie C3, esse valor chega a 30, no máximo 32. Para a espécie C4, esse valor é muito superior. Pode atingir até próximo de 45, 46, 50, tá? Para espécies arbóreas, esse valor é muito baixo, em torno de 8, 7. Aí você já vê quem cresce mais, quem tem maior fotossíntese. E esse crescimento depende da condição adversa. Então, veja que, à medida que a folha é submetida a um déficit hídrico, a falta de água, a fotossíntese vai ser reduzida. Então, aqui na imagem, cita que a fotossíntese começa a ser reduzida no estresse médio, que seria em torno aqui de 1,8, menos 1,8, menos 1,4, tá? A translocação de moléculas, ela continua, tá? Por quê? Lembre que, se vocês recordarem da bioquímica ou de alguma disciplina similar, todo o processo metabólico, ele tem um substrato e tem um produto, né? Toda via metabólica. Qual é o produto da fotossíntese? Carboidratos. Qual é o substrato? CO2 e água. E a radiação luminosa é a fonte de energia para que ela ocorra. Quando a fotossíntese produz carboidratos, ela tem que retirar os carboidratos, a planta tem que retirar os carboidratos do cloroplasto e exportar para tecidos em crescimento. Se essas moléculas permanecerem dentro do cloroplasto, o que acontece? Um acúmulo de produto. Esse acúmulo de produto vai limitar o processo como um todo. Então, ele tem que ser mantido constante. Vejam que o estresse ele só vai limitar a deslocação de moléculas quando ele é severo. Então, quando a fotossíntese reduziu em uma quantidade muito grande, é que vai ter essa limitação. Ok? Vejam que tanto os processos fisiológicos de absorção de água, translocação de água e de expansão celular, como os fotossintéticos e de translocação de nutrientes, eles são limitados pelo suprimento de água, tá? Outro fator preponderante seria as temperaturas, tá? Então, temperaturas extremas interferem drasticamente na condutância estomática e, consequentemente, na transpiração. Por exemplo, baixas temperaturas, né, que seria próximo de 0 graus, os estômagos não se abrem devido ao transporte de água entre as células epidérmicas e as células guarda ser muito lento. Lembre que temperatura baixa, a água ela tem uma taxa de transporte meio que limitada. As células elas se reorganizam. Tá? Então, esse transporte lento demora a haver a abertura dos estômagos. Da mesma forma, altas temperaturas, mesmo entre 30 graus e 35 graus, a temperatura da folha é muito superior, né? Lembra que as plantas são imóveis. E essa temperatura acima de 40 a 45 graus, os estômagos vão se fechar total ou parcialmente. Por quê? Temperatura está relacionada com a umidade do ar. Também aos danos aos componentes celulares. Então, extremos de temperatura, eles são drásticos para as plantas. Mas também tem que levar em consideração outro detalhe, gente. Isso aqui depende da espécie de planta. Nós temos espécies de plantas que são adaptadas às condições adversas, tá? Por exemplo, tem espécies que habitam regiões frias que elas conseguem se ajustar com alterações na membrana plasmática. Então, as alterações na membrana plasmática, elas vão ser determinantes para que essa planta ela consiga manter a certa fluidez, né, e a atividade de moléculas que absorvem a água, como é o caso dos canais aquaporinos. Esse paper é bem interessante porque ele mostra, os autores eles trazem diferentes efeitos na assimilação de CO2. Tá? Então, o passo limitante para a taxa de assimilação de CO2 em diferentes temperaturas é influenciado pelo conteúdo de nitrogênio da folha em diversas espécies C3. Então, aqui, se vocês observarem, os autores fizeram uma relação da temperatura foliar com a assimilação de CO2, com a fotossíntese. Eles estudaram em trigo, arroz, espinafre e plantas de fumo.
E nesse experimento, além da temperatura da folha, analisaram o conteúdo de nitrogênio, né? O conteúdo de nitrogênio alto, médio e baixo. Vejam que, dependendo da espécie, a temperatura ideal varia. Para o trigo, né, o ideal seria em torno de 27 graus, 25 graus. Assim também como para o espinafre. Agora, veja para o arroz e para o fumo. O arroz, temperatura ótima, vai acima de 30 graus. E para o tabaco, né, embora não seja uma curva tão limitante, mas em torno de 30 graus também, 32 graus. Resumindo isso aqui, tanto a temperatura da folha, como a disponibilidade de algum elemento é primordial para que haja uma fisiologia, digamos assim, em pleno funcionamento. Lembrando que o arroz ele é uma gramínea, tá? Embora seja uma gramínea, geralmente a maioria das gramíneas seja planta C4, mas o arroz é uma planta C3. No entanto, né, o que eu tenho visto nos estudos, nos artigos, é que o arroz ele se comporta muito similar às outras gramíneas do tipo sorgo, milho. Então, tem uma similaridade muito próxima, tá? Vejam que são muito eficientes em temperaturas altas, enquanto é pouco eficiente em temperatura baixa. Esse artigo também é bem legal. Ele mostra o efeito do ácido abscísico, que modula negativamente a tolerância ao estresse térmico, tá? Em folha de arroz. Então, ele vai regular, aumentando a temperatura da folha e regulando a homeostase energética. O que os autores fizeram? Então, eles mensuraram a temperatura da folha, tá? Aqui são plantas controles, plantas crescendo na condição ideal, e aqui plantas crescendo sob estresse por temperatura. WT seria planta selvagem e HTS seria planta modificada geneticamente. Eles limitaram ou nocautearam um gene que é envolvido na tolerância ao estresse térmico, tá? Então, é como se fosse, esse mecanismo da planta é para se defender contra a temperatura. Então, os autores foram lá e deletaram esse gene do genoma da planta de arroz e fizeram os experimentos. Vejam aqui, eles mensuraram a temperatura durante o dia e durante a noite. No controle, durante o dia, a temperatura está em torno de 29,1 graus, 29,1 graus Celsius, e na planta mutante, 30,6. Embora seja um pouquinho maior, né, mas está muito similar. Teve uma diferença estatística, mas muito pequena, né? Agora, veja aqui sobre o estresse térmico. A planta que é selvagem, que tem o gene de tolerância, a temperatura ela passou de 29,1 para 37,9. Ok? Enquanto que a planta que era mutante passou de 30,6 para 40,4. Ou seja, a planta possui mecanismos para baixar a temperatura da folha e se defender contra o estresse. Durante a noite, é bem interessante que a temperatura da folha é bem menor, né? Nos controles aqui, foi igual. E também nos estresses, meio que similar entre si, embora a planta mutante foi maior. O que eu quero dizer? Que mesmo durante a noite, quando a condição é amena, a planta tem uma temperatura muito superior ao controle. Tá? Além disso, os autores fizeram a mensuração, né, via imagem microscópica de estômatos. Veja que no controle tem a fenda estomática aberta, o estômago está aberto. Enquanto que sob estresse térmico, se você observar, praticamente fechado. Isso aqui na planta que não é mutante, na planta mutante, tá? E na planta que é mutante, veja que tem a fenda, embora seja menor a abertura estomática, mas está aberto o estômago, enquanto que aqui praticamente fechado. Então, tudo isso aqui é estômago, tá, gente? Agora, vamos olhar aqui. Eles mensuraram a condutância estomática, com IRGA, a transpiração, a taxa de respiração, o número de estômatos,
a taxa de abertura dos estômatos e a abertura estomática. Quando analisamos a condutância estomática, veja que o estresse por calor nessas barras pretas seria o controle selvagem e a planta estressada com estresse térmico selvagem foi reduzido. Tá? E essa redução ela foi maior ainda nas plantas que estavam nocauteadas, mostrando que o estresse térmico ele intensifica a redução da condutância estomática, reduzindo esse processo. E que as plantas silenciadas têm uma menor condutância do que as plantas selvagens. Olha a transpiração. A transpiração nas plantas que foram estressadas com estresse térmico foi muito superior às plantas controle. Por que isso acontece? Para resfriar as folhas. Então, um mecanismo de defesa. É uma tentativa de resfriamento. Entretanto, né, as plantas que tiveram o gene nocauteado, sob estresse térmico, teve uma menor taxa de transpiração. Por quê? Porque esse gene é um gene de defesa. Embora tenha aumentado a transpiração para resfriar a folha, ela não foi tão alta quanto o controle aqui da planta selvagem. Observem que eu comentei com vocês, à medida que fecha o estômago, aumenta a respiração, correto? Para que a planta tenha energia. E isso foi mostrado aqui também. Ó. RR seria a taxa de respiração. Veja que nos controles não tem diferença entre as plantas selvagens e mutantes, mas quando a planta é submetida a um estresse térmico, aumentou essa respiração. Aumentando a respiração, a planta passa a consumir mais carboidratos para se defender. Veja que o controle também do gene de tolerância, ele está envolvido na taxa respiratória, porque as plantas que foram mutantes apresentaram maior respiração do que as plantas selvagens. Então, gente, o interessante disso aqui tudo, dessa imagem, é que o estresse térmico, ele modifica toda a fisiologia da planta, tanto com relação à abertura estomática, à transpiração e à respiração. Mesmo assim, a planta tem mecanismos para lidar com o estresse térmico. E quando esses mecanismos eles são suprimidos, a condição da planta é totalmente diferente. Tá? A respiração aumenta, então o consumo de carboidratos aumenta. Aqui também nós temos a taxa de abertura estomática e a abertura estomatal. Tá? Então, são valores que são relacionados a essas variáveis. Então, já analisamos a temperatura, né? Agora vamos conhecer como é que a intensidade luminosa ela interfere na condutância estomática. Então, gente, o primeiro passo para você entender fotossíntese de plantas seria os processos relacionados à intensidade luminosa. Então, as plantas conseguem absorver radiação luminosa para utilizar como fonte de energia para impulsionar os processos bioquímicos. Então, o primeiro passo para que ocorra a fotossíntese é que essa radiação chegue na luz e incida sobre os cloroplastos, nas clorofilas A, B e carotenoides. À medida que a clorofila absorve a radiação, ela tende a ativar uma série de reações fotoquímicas, até produzir moléculas de energia, que seria o NAD e o ATP. Posteriormente, essas moléculas energéticas que são formadas lá nos cloroplastos, nos xilocoides, elas são direcionadas para o estroma, onde as enzimas que fixam CO2 em carboidratos, elas passam a ser ativadas. Então, vamos lá. Quando a temperatura e o suprimento de água estão adequados, eu tenho temperatura amena e tenho água disponível no solo, sendo transportada via xilema, a luz e a concentração de CO2, elas passam a ser determinantes para a abertura dos estômagos. Então, vejam que vários processos atuam controlando a abertura dos estômagos. Então, intensidade luminosa incidir sobre a folha, vai ocorrer a fotossíntese. Tá? À medida que ocorre a fotossíntese dentro da folha, consome o CO2 que está dentro da câmara estomática, estômago se abre. Então, professor, quer dizer que essa luz, qualquer tipo de luz que chega na folha, vai ativar a fotossíntese? Não. Nós vamos ver que existem comprimentos de ondas que são específicos. Tá? Geralmente, a absorção ocorre do azul, da região do azul, né, na região espectral, até o vermelho distante. Isso porque as clorofilas e os carotenoides têm absorção em comprimento de onda específico. Então, abrir o estômago realiza a fotossíntese.
Essa abertura ela foi determinante em função da intensidade luminosa. Mas, professor, plantas suculentas, plantas CAM, elas só ficam CO2 durante a noite. Como é que o estômago se abre em função da intensidade luminosa nas plantas suculentas? Na verdade, as plantas suculentas têm relógio biológico, tá? Elas fixam CO2 durante a noite, como eu já comentei, porque a noite não tem um déficit de pressão de vapor muito alto, o delta de temperatura é menor e a umidade também não é tão drástica em relação ao dia. Então, no escuro, as plantas suculentas vão fixar o CO2 em malato e vão acumular dentro do vacúolo. À medida que esse malato é fixado, ele vai sair da célula do mesofilo ou do citosol celular e vai ser acumulado em uma organela. Então, esse consumo de CO2 vai reduzir sua concentração interna. Consequentemente, à medida que essa concentração interna reduz, o estômago se abre. Tá? Isso é específico para plantas suculentas, que eu vou falar posteriormente nas aulas de fotossíntese. Tá? E nas plantas não suculentas, no escuro, né, o ar está livre de CO2, então pode também abrir. Se precisar absorver CO2, ela pode realizar lá a fixação de CO2. Na luz, o CO2 está alto dentro da câmara estomática, as enzimas que fixam CO2 em malato está reduzida, então um CO2 alto não precisa de absorver CO2 durante a luz, porque durante o dia as plantas suculentas fazem a parte fotoquímica da fotossíntese, utilizam apenas a radiação luminosa para produzir energia, e não fixa CO2. Tá? Então, durante o dia, onde tem luz, a concentração de CO2 ela é alta e os estômatos se fecham. Tá? Então, essa é uma forma de regulação de diferentes tipos de plantas. Vamos fazer aqui uma relação entre fotossíntese, condutância estomática e radiação. Vejam aqui. Aqui seria no eixo X a hora do dia, Y, abertura estomática. Por coincidência, né, a condutância estomática ela vai aumentando com o passar do dia. Para essa espécie em questão, o pico de condutância vai ser ao meio-dia. Então, eu posso dizer que, nesse caso aqui, não teve lá o déficit hídrico ao meio-dia. A planta ela abriu o estômago e foi fechar lá no finalzinho do dia, lá iniciando a noite. Observe que tem uma relação direta com a radiação luminosa, que seria o PPFD, densidade de fluxo de fótons fotossintético. Ou seja, é a radiação na qual as plantas conseguem absorver a luz e fazer a fotossíntese. Essa densidade de fótons, ela começa a aparecer essa radiação às 5 horas da manhã e vai finalizar no finalzinho da noite, 6 horas. Tá? Observem que a condutância é diretamente relacionada com a radiação. Ok? Vejam aqui esse outro gráfico, que seria o gráfico de um paper, eu esqueci de colocar a referência, mas aqui nós temos a radiação solar, a temperatura do ar e o déficit de pressão de vapor. Seria a diferença da umidade dentro da planta com o ambiente. Ou então, no ambiente, né? O quanto que está menor do que 100% da umidade relativa do ar. Vejam aqui, a radiação solar, ela começa aqui às 8 horas da manhã, o pico em torno de 12 horas, depois reduz às 16 horas. A temperatura do ar também ela tem uma constante de aumento, tá? Em função da radiação. E esse déficit de pressão de vapor, pela manhã ele é muito menor, à medida que aumenta a temperatura e a radiação, aumenta o déficit de vapor. Vejam que, quanto maior o déficit de vapor, menor a condutância estomática. Tá? Que seria a abertura estomática. Por que é menor? Porque com esse delta de umidade faz com que a transpiração aumente drasticamente e a planta tem que reduzir essa condutância estomática para não perder água. Então, pela manhã, a condutância é relativamente baixa, ela vai ter um pico aqui em torno de 11 horas,
Isso também depende da espécie, tá? Tem espécie que o pico é 10 horas, tem espécie que o pico é 10h30, outros que é 11h30. E essa relação da condutância com os processos ambientais, né, climatológicos, vão refletir diretamente na fotossíntese. Vejam que o aumento da fotossíntese é diretamente proporcional ao aumento da condutância. À medida que a condutância reduz, a fotossíntese reduz. Então, é um processo muito sensível às condições ambientais. Aí, gente, tem outro ponto importante. Quando você for estudar uma espécie, você tem que analisar qual é a condição ambiental no qual ela está crescendo. Então, não é qualquer espécie que consegue sobreviver em ambientes de clima árido e clima seco. Vejam aqui que essa densidade de fluxo de fotossintéticos está chegando a 1000 nesse exemplo aqui, tá? Só que aqui em Bom Jesus ou no Nordeste, grande parte das regiões de clima quente, essa radiação ela pode chegar até 1.500 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Essa radiação muito alta, ela pode ser drástica para algumas espécies vegetais. Então, espécies de clima frio, elas não conseguem sobreviver nessa condição, porque a radiação ela pode danificar fotossistemas, danificar estruturas celulares. Então, tudo tem uma relação. E essa capacidade de crescer e de sobreviver nessas condições adversas depende da evolução da espécie. Só para você ter ideia, as culturas de soja que são cultivadas aqui na região Mato Piba são totalmente diferentes, fisiologicamente, das culturas que são cultivadas na região sul, de clima frio. Tá? Se a cultura da região sul vier a ser cultivada aqui, ela não vai produzir tanto quanto a que produz aqui. E o inverso pode ser verdadeiro. Porque a espécie que está aqui, ela já está adaptada à condição da região. A uma radiação relativamente alta, a um déficit de vapor alto, tá? A uma radiação solar muito alta. Então, é muito importante que você faça isso. Vocês vão ver em alguns artigos, né, quem for ler nessa área, que quem utiliza o IRGA tem que configurar a densidade de fluxo de fótons fotossintéticos. Geralmente, a gente coloca 1000, né, para as espécies do Nordeste, nos experimentos do Nordeste. Lá para o pessoal do Sul, coloca 600. Já é suficiente para ter a fotossíntese máxima. Tá? Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração quando vai fazer algum estudo relacionado. Vejam que aqui nós temos o tipo de luz que incide sobre a folha para que haja abertura estomática. Gente, a luz azul é uma luz que tem maior energia. O comprimento de onda da luz azul é em torno de 400, 420. Tá? Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia que é imposta nesse sistema. E a luz vermelha tem menor energia. O comprimento de onda aqui vai ser em torno de 680, próximo de 700. É tanto que quando você vai analisar a fotossíntese, você fala, tem o P680, que é o fotossistema 2, e tem o P700, que é o fotossistema 1. As moléculas antena absorvem luz no azul, esse é o comprimento de onda, e as clorofilas no vermelho. Qual a relação disso com a condutância? Veja que quando você impõe uma luz vermelha, a condutância passa a aumentar. Por quê? Porque as clorofilas estão absorvendo e estão transferindo energia. Quando essa luz vermelha está em conjunto com a luz azul, a condutância é ainda maior. Por quê? Porque todos os fotossistemas estão transferindo energia. As moléculas clorofilas absorvem, elas excitam as moléculas vizinhas, transportam elétrons e fazem a fotossíntese, a fase fotoquímica. À medida que ocorre a fase fotoquímica, vai haver a produção de moléculas energéticas e vai ativar a fase bioquímica, que seria a conversão de CO2 em carboidratos. Então, um processo puramente físico vai ativar processos bioquímicos na planta que ativam processos fisiológicos, tá? Então, o tipo de luz também é importante para a abertura estomática. E eu trouxe esse artigo para a gente entender qual seria, né, o papel da intensidade luminosa em parceria com o déficit hídrico. Só lembrando, gente, geralmente na condição ambiental, no ambiente, esses estresses não são isolados. Quando tem o déficit hídrico, também tem um déficit de pressão de vapor, tem uma alta intensidade luminosa.
Então, é importante que você estude as interações entre eles. Tá? Então, esse artigo, ele mostra a performance fotossintética de plantas de soja ao déficit hídrico sobre alta e baixa densidade de luz. Nessa tabela, os autores, eles fizeram os tratamentos, né, de alta intensidade luminosa, baixa intensidade luminosa. Esse HW seria bem irrigadas, com muita água, e aqui seria com pouca água, tá? Seria o déficit hídrico. Então, aqui seria o controle da irrigação, o estresse da irrigação. Controle da irrigação, o estresse da irrigação. Alta intensidade luminosa, baixa intensidade luminosa. Eu vou chamar a atenção só para dois processos que a gente tem que fazer a relação lá com a condutância. Aqui eles mensuraram a taxa de condutância sintomática. Veja que nas plantas com alta intensidade luminosa e bem irrigadas, essa condutância estava em torno de 0,45. Observe que quando deixa de irrigar, então o suprimento de água vai quase para zero. Estômago fechado. Considerando somente a luz, eu tenho aqui bem irrigado e alta luz. Eu tenho aqui bem irrigado e baixa luz. Veja que a intensidade luminosa reduz em quase 50% a condutância sintomática. E que o estresse hídrico é mais limitante. Quando esses dois são combinados, né, se torna drástico. Então, se tiver estresse e baixa intensidade luminosa, veja aqui, ó, estômago zero, estômago zero. E essa condutância aqui é diretamente relacionada com a transpiração. Na condição ideal de alta luz e bem irrigada, vai haver alta condutância estomática e alta transpiração. Aí tem transporte de nutrientes e de água. Quando a luz diminui, veja que a condutância estomática reduz e também reduz a transpiração, porque o polo do estômago vai ser menor. O transporte de água também diminui. E a luz interfere, né, significativamente nesses processos. Esse outro artigo, os autores eles estudaram a condutância estomática, dependente do tempo, e as respostas de crescimento a essa espécie o CO2 elevado e ao estresse hídrico. Eles observaram que quando está uma combinação de CO2 elevado e uma certa limitação da água, as condições são melhores do que as condições ótimas de crescimento. Repetindo, quando você tem uma combinação de CO2 elevado e estresse hídrico, a condição pode ser até melhor do que a temperatura ótima de crescimento. Tá? Como foi que eles chegaram a essa conclusão? Vejam aqui, eles analisaram 3 níveis de CO2. O CO2 ambiente, 435 ppm, CO2 alto, 700 ppm, e CO2 mais alto ainda, né? Seria quase 200% acima do normal, 1000 ppm. Analisaram 3 tempos. Se eu não me engano, foi 14, 21 e 28 dias após a aplicação dos estresses hídricos. Tá? Esse CWS seria o controle, planta bem irrigada. Então, planta bem irrigada. O MWS seria a planta sob estresse médio, né, com irrigação limitada. E o HWS seria a planta sob estresse hídrico severo, tá? A quantidade de água muito inferior. Observem que, no controle, à medida que passa o tempo, a condutância estomática aumenta, tá? Na condição ambiental normal. Vejam que o estresse hídrico moderado, ele só vai limitar o crescimento aqui, ó. Desculpa, aqui, no último tempo, com 28 dias. Após 28 dias é que a condutância estomática ela passa a ser reduzida. Tá? O estresse hídrico severo, ele já passa a limitar a condutância estomática já no início, ó, lá no tempo 1, com 14 dias. Tá? Então, o estresse hídrico severo é limitante ao crescimento na condição de CO2 normal. Essa situação, ela é muito similar aqui a 700 ppm.
No entanto, vejam que quando a planta está sob estresse hídrico moderado, a condutância estomática, a 700 ppm, é menor que o controle. Então, com o tempo, essa condutância aumenta nas plantas controle, que seria essa primeira barrinha aqui, e no estresse moderado e severo diminui. Aí surge a pergunta, mas por que que diminui? Vejam, gente, quando tem um CO2 elevado no ambiente, a planta não precisa ter uma condutância estomática muito alta. Teoricamente, quando ela está sob déficit hídrico e a condutância estomática está sendo menor, ela consegue absorver o CO2 necessário, porque eu tenho um delta de concentração maior de CO2 na atmosfera com aquele dentro da folha. E o mais interessante desse artigo foi isso aqui, ó. Vejam que em alto CO2, né, nós temos que tanto as plantas de controle quanto aquelas sob estresse moderado e severo apresentaram a mesma condutância. Observem que a planta sob estresse severo apresentou aqui até uma taxa similar, não tem diferença significativa, né? Então, apresentaram taxas similares sob estresse. Resumindo, se tiver sob déficit hídrico e aumentar a concentração de CO2, as plantas tendem a se ajustar melhor. Por quê? Com alto CO2 no ambiente, não precisa ter a condutância estomática relativamente alta e a planta vai transpirar menos e perder menos água. Menor quantidade de água. Tá? Então, esse artigo é bem interessante nesse sentido de mostrar aqui uma alteração na condição ambiental relacionada à concentração de CO2 pode mitigar ou minimizar o efeito do déficit hídrico nas plantas. Agora, também tem que levar em consideração outro fator, gente. Como é que consegue aumentar a concentração de CO2 no ambiente? Ela vai aumentar com o passar do tempo, né? Só que quando aumenta a concentração de CO2, geralmente você vai aumentar também a temperatura do ar. Então, seria um terceiro fator que vai entrar com isso daqui. Lembrando que isso aqui é um artigo com um estudo em ambiente controlado, tá? Então, eles não estudaram a temperatura, somente o CO2 e o estresse hídrico. O que observaram foi que, para uma espécie C3, favorece a planta. Mas tem que ver também a combinação com o estresse por temperatura. E, para finalizar esse tópico aqui de CO2 e intensidade luminosa, esse aqui é uma sugestão de leitura para vocês pegarem em seguida, tá? Então, o CO2 aumentado e a intensidade de luz também aumentada regula o crescimento e as trocas gasosas de plantas de tomate. Esse artigo é de 2019, tá? E os autores eles mostraram que existe uma relação direta com o CO2 e a intensidade luminosa, tá? Lembrando que quanto maior a intensidade luminosa, pode danificar os fotossistemas. Mas se você tem um CO2 aumentado, a fotossíntese ela vai aumentar. À medida que aumenta a assimilação de CO2, ela demanda mais energia. Consequentemente, a energia alta que chega, ela vai ser utilizada e não vai danificar os fotossistemas. Então, é uma relação direta que esses autores mostraram para a fisiologia das plantas de tomate. Então, gente, além dos fatores que a gente citou, os fatores climatológicos, suprimento de água, luz, temperatura, CO2, nós temos os estresses, né? Eu vou colocar aqui alguns artigos só para mostrar essa relação direta de como um fator abiótico, uma condição ambiental, ele pode trazer consequências negativas na condutância estomática e, consequentemente, na respiração. Então, essa imagem aqui seria uma figura obtida em plantas de feijão calpi, né, o feijão de corda. Foram estudados 3 níveis de estresse, né, de salinidade, estresse salino. Foram excesso de sais na água de irrigação. Essa coluninha roxa seria o controle, amarelo seria o estresse moderado e vermelho o estresse severo. Aqui nós temos a fotossíntese líquida, tá? A taxa fotossintética, condutância estomática, taxa de transpiração e a concentração interna de CO2 na câmara estomática. Observem aqui que nós temos vários genótipos de feijão: Pitiúba, TVU, Hepace, Juruá, Sempre Verde, Maratão e Milagroso. Esses genótipos são genótipos que são muito cultivados aqui na região Nordeste. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção de 2 resultados principais, né? De 2 genótipos principais, que foi esse genótipo
milagroso, tá? E o EPAS. Vejam que no controle, a condutância, o tamanho dessa barra, o comprimento dela é muito similar. Mas quando é submetida a um estresse moderado, tem uma redução na condutância automática. Essa redução ainda é maior no estresse severo. Observem que a redução do EPAS, ela foi muito similar também na transpiração. A transpiração no controle era relativamente alta. À medida que foi imposto o estresse moderado, teve uma redução e o severo também. Já o milagroso, ele teve um ajustamento um pouquinho melhor. Teve uma redução na condutância? Teve. Mas essa redução não foi tão drástica a ponto de reduzir também, em grande parte, a transpiração. Então, meio que o genético conseguiu manter. A redução foi maior somente no estresse severo. Observe que tem relação direta. Transpiração, condutância e fotossíntese. Transpiração, transporte de água da folha para a raiz. Fotossíntese, entrada e assimilação de CO2. Vejam aqui no milagroso que, quando foi aplicado o estresse moderado, meio que permaneceu a fotossíntese na mesma dimensão. A redução foi apenas no estresse severo. Então, aqui, casa direitinho. Da mesma forma, o TVU reduziu drasticamente a condutância, também reduziu a fotossíntese. Então, gente, o estômago, digamos que é o ponto-chave de uma planta. A regulação da condutância, juntamente com a regulação dos processos fisiológicos, esses dois pontos são primordiais para a resposta de uma planta a uma condição adversa. Esse outro artigo mostra algo similar. Só que aqui foi estudado apenas um nível de estresse, né? A barrinha branca seria o controle e a barrinha preta seria o estresse. Aqui também é estresse salino. E a espécie aqui é sorgo, tá? Nesse estudo foram analisadas 5 doses de nitrogênio. Então, a ideia aqui era avaliar se a dose de nitrogênio tinha algum efeito nas trocas gasosas de espécies de sorgo. Observem aqui na condutância que uma dose de nitrogênio específica faz com que, na condição controle, ela seja menor essa condutância, mas que o estresse ela não afeta, tá? Enquanto que nas outras doses tem redução da condutância estomática. E essa redução da condutância, ela foi refletida na redução na transpiração, tá? Então, controle é barrinha branca, preta, o estresse. E esse controle estomático e alteração na transpiração foi refletido também na assimilação de CO2, que teve redução na assimilação. Essas plantas nutridas com, aqui na verdade, somente amônio, por isso que o título do artigo é Amônia aumenta a tolerância à salinidade em plantas de sorgo, foi porque, vejam que com essa fonte de nitrogênio específica, não houve alteração na troca gasosa e as plantas apresentaram maior assimilação do que as plantas controle. Então, elas conseguiram se ajustar melhor quando a dose de nutriente no solo é diferente. Então, vejam, você está aqui analisando diversos fatores em conjunto, tá? Então, vamos agora analisar como é que ocorre a condutância. Então, como é que esse estômago ele se abre e se fecha? Quais são os mecanismos envolvidos na condutância estomática? Essa figura, na verdade, é uma transcrição de uma figura anterior que eu mostrei, onde a condutância ela inicia nas primeiras horas do dia, vai ter seu pico lá próximo de 13 horas e vai reduzindo ao passar do tempo. O objetivo aqui agora é vocês entenderem quais são as moléculas ou metabólitos ou compostos que estão relacionados com essa abertura estomática. Vejam aqui, ó, os autores fizeram uma marcha de absorção, na verdade, uma marcha de acúmulo de moléculas. Em azul, foi monitorado o acúmulo de potássio, que é um íon, tá? E aqui em vermelho, o acúmulo de sacarose. Isso aqui seria a condutância como um todo. Vejam que no início do dia, a condutância estomática está aumentando, e esse aumento está diretamente relacionado com o conteúdo de potássio. Isso pode nos levar a concluir que, no início do dia, quem vai auxiliar na abertura dos estômagos vai ser o potássio. E vou mostrar mais à frente que, na verdade, o potássio ele entra na célula guarda
lá no vacúolo da célula guarda. À medida que ele entra, baixa o potencial osmótico da célula guarda, entra a água no vacúolo e a célula fica túrgida. À medida que a célula fica túrgida, o estômago se abre. Tá? Vejam que após meio-dia, o potássio ele tem essa concentração reduzida, né? E passa a ser aumentada a concentração de sacarose. Lembrando que a sacarose é um produto da fotossíntese. Então, essa molécula ela pode auxiliar também na abertura estomática. Durante o dia, até meio-dia, quem vai afetar, quem vai ser predominante nesse mecanismo de abertura estomática vai ser o potássio. Do meio-dia para a tarde, quem vai baixar o potencial osmótico da célula guarda vai ser a sacarose. Tá? Então, a planta consegue ajustar a sua abertura em função de acúmulo de metabólitos diferentes. Aqui uma molécula inorgânica e aqui uma molécula orgânica, um carboidrato, né, um disacarídeo. Ok? Aqui nós temos outras moléculas envolvidas também nessa abertura estomática. Veja que a fenda estomática, que seria a abertura do estômago, ela vai aumentando à medida que passam as horas do dia. Atinge o pico 13 horas. É a mesma coisa que está aqui, ó, tá? E o objetivo aqui foi demonstrar como é que essa fenda estomática está relacionada com, né, o acúmulo de moléculas nas células guarda e nas células do mesofilo. Lembre que eu mostrei para vocês que a densidade de fluxo de fótons fotossintéticos, ela vai ser iniciada à medida que o Sol nasce, vai chegando a radiação luminosa, e vai aumentando até certo período, depois diminui quando até escurecer. A luz que chega na folha, a quantidade de luz, ele é superior à que a planta precisa. Então, a planta, para evitar danos ao seu aparato fotossintético, às suas estruturas moleculares, ela tem que dissipar o excesso de energia. Tá? E a gente sabe que tem algumas moléculas que podem auxiliar nisso daí. Então, uma delas é os pigmentos fotossintéticos. Então, carotenoides, clorofilas absorvem e dissipam a energia. Só que a energia ainda sobra, né? Uma fração da energia ela vai permanecer. Vamos ver isso aqui também na parte de fotossíntese. Mas, antecipando, temos algumas moléculas que conseguem absorver radiação luminosa e dissipar como calor. É o caso da zeaxantina. Então, a zeaxantina, violaxantina e outras xantinas, elas fazem esse processo, tá? Vejam que à medida que aumenta a condutância estomática, vai haver o acúmulo de zeaxantina na célula do mesofilo e um acúmulo nas células guardas. Então, essa zeaxantina tem a função de proteção contra danos oxidativos ocasionados pela luz na célula do estômago. Não havendo danos na célula do estômago, vai haver abertura estomática e vai haver a fenda. Então, abriu a fenda, absorve CO2, perde água. Ok? Saiba que essas moléculas auxiliam na dissipação de energia para evitar danos às células do complexo estomático e também da folha. Como eu já comentei com vocês, as plantas suculentas, elas abrem os estômagos durante a noite. Tá? Então, durante a noite, o estômago está aberto. Esse CO2 vai ser convertido em uma molécula solúvel, que é o bicarbonato. Em seguida, a enzima chamada de pepcase, fosfoenolpiruvato carboxilase, ela vai fixar esse bicarbonato em fosfoenolpiruvato, tá? Que é o PEP. Quando ocorre essa junção, vai formar oxalacetato, que é uma molécula de 4 carbonos. Esse oxalacetato vai ser convertido em malato, pela enzima NAD-malato deshidrogenase, que gasta energia, e esse malato é acumulado no vacúolo, com um ácido málico. Vejam que o CO2 que chega aqui, ele não vai ser acumulado no citosol. Então, à medida que ele é formado, que é assimilado em oxalacetato e malato, e acumulado no vacúolo, vai ter um delta de concentração, tá? Então, vai tirando o CO2 aqui do citosol e vem para cá. E o estômago continua aberto, tá? De onde vem o PEP? O fosfoenolpiruvato? Vem aqui do cloroplasto. O amido ele vai ser degradado, o amido é o polissacarídeo, vai formar moléculas de 3 carbonos, são as criosas fosfato.
essa molécula é convertida em fosfenolpiruvato e aí favorece a assimilação de CO2. Então, o principal mecanismo de abertura dos estômagos é esse daqui. A conversão do CO2 ou do bicarbonato em uma molécula de 4 carbonos e acúmulo no vacúolo. Então, CO2 baixo no citosol, abertura do estômago. Durante o dia, o que acontece? Tem a fase luminosa, correto? Tem radiação luminosa. Essa radiação vai incidir sobre os cloroplastos. À medida que ocorre essa radiação luminosa, a planta passa a produzir moléculas energéticas, como é o caso do NAD e do ATP. Esse NAD e ATP, ele vai ser utilizado aqui, ó, no ciclo de Benson-Calvin, que é a fase bioquímica da fotossíntese. Então, o CO2 que foi acumulado como ácido málico, ele vai ser mobilizado. Então, vai sair ácido málico do vacúolo, vai ser convertido em malato. Lembrando que esse malato é esse mesmo aqui, ó. Ele é até intermediário do ciclo do ácido cítrico. O malato ele vai ingressar dentro do cloroplasto, ele vai ser descarboxilado. Então, vai retirar o CO2 do malato. Tá? Quem faz isso? Enzima málica. À medida que o CO2 é liberado no cloroplasto, as enzimas de fixação do carbono, iniciando pela rubisco, né, que é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, ela vai fixar esse CO2 em carboidratos. E aí acumula amido. Então, as plantas, elas fazem as plantas can ou suculentas, elas fazem a fotossíntese em dois momentos diferentes, em dois grupos celulares diferentes. Na verdade, em dois compartimentos diferentes. Durante o dia, ela fixa o CO2, né, faz a fase fotoquímica e fixa o CO2 em amido, né, com o estômago fechado, e aí não tem transpiração. E durante a noite, ela tem que absorver CO2 para estocar e utilizar durante o dia. Então, ela vai estocar o CO2 como malato lá no vacúolo. Tá? Então, vejam aqui que nós temos dois processos diferentes que interferem na condutância estomática. Lembrando que, durante o dia também, ocorre a respiração, ou no início da noite. E essa respiração, ela libera CO2. Então, a mitocôndria libera CO2 em função da respiração. Esse CO2 ele passa a ser acumulado no vacúolo. Tá? À medida que baixa essa concentração de CO2 aqui no citosol, a planta abre o estômago e absorve o CO2 da atmosfera. Então, vamos lá. Qual mecanismo ativa a abertura dos estômagos? Eu comentei com vocês que o ABA, o hormônio ABA, ácido abscísico, é primordial para a abertura dos estômagos. Então, ele vai induzir a abertura do estômago pelo aumento do pH, tá? E pelo aumento da concentração de cálcio dentro da célula guarda. Esse aumento de pH e da concentração de cálcio vai inibir a atividade de uma bomba de próton, chamada de ATPase de membrana plasmática. Vamos entender direitinho aqui. Veja que no escuro, né, o estômago está fechado. Isso aqui seria uma planta normal, planta C3, tá? Não é planta can. O estômago fechado no escuro, a concentração de íons na célula guarda é menor do que 1 molar. A concentração de amido nessa célula guarda é alta. Né? O estômago está fechado, o amido foi armazenado na célula guarda, então está ok. Quando ocorre a intensidade luminosa, o estômago vai ser aberto. Como? Primeiro, se tem luz, ativa a fotossíntese, baixa o CO2. Aí vai sinalizar a abertura do estômago. Quando ocorre essa sinalização, a concentração de íons, né, se for pela manhã, de 7 até meio-dia, vai acumular potássio, cloreto e malato. Vejam que a concentração de íons aqui, ó, era menor do que 1 molar. À medida que acumula os íons, aumenta a concentração na célula guarda. Se aumentar a concentração, vai baixar o potencial osmótico. Tá? Então, esse potencial osmótico da célula guarda, do estômago, vai ser menor do que da célula subsidiária. A tendência é o quê? Absorver água. À medida que ela absorve água, ela vai ficar túrgida. Então, fica o potencial de pressão positivo. E essa turgescência vai fazer a abertura do estômago. Tá? Nesse caso de luz, também a concentração do amido ela vai ser utilizada. Por quê? Vocês vão ver que até 12 horas é o potássio. Acima de 12 horas, sacarose. Então, o amido ele pode ser mobilizado e pode ser convertido em sacarose para favorecer
esse gradiente de potencial hídrico entre a célula guarda e a célula subsidiária. Então, gente, são várias moléculas que atuam em conjunto para abrir o estômago. O que importa é que nós tenhamos sinalização via aba, que essas moléculas se acumulem dentro da célula. Vocês vão ver lá na parte do sistema mineral que, à medida que um potássio entra numa célula, ele vai gerar um desbalanceamento de carga. Então, outra molécula tem que ou entrar ou sair. No caso da célula guarda, à medida que o potássio entra, entrou potássio na célula guarda para aumentar a concentração, vai sair um próton, mesma carga. Consequentemente, se sai próton, o pH vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, correto? Se eu tenho menor concentração de prótons, o pH aumenta. Então, vejam, aumento de pH. Outra coisa, o cálcio, ele vai estimular, né, a sinalizar a inibição dessa enzima. Então, a ATPase de neoplasmática, ela vai ter a função também de regular a entrada e saída de prótons. Geralmente, ela vai ser inibida para não entrar, para não sair os prótons. Então, tem um controle mútuo, tá? Acúmulo de íons inorgânicos, principalmente pela manhã, e acúmulo de moléculas orgânicas à tarde. E esse feedback aqui de moléculas ocorre a todo momento, tá? Eu deixei um link na aula para vocês terem ideia e assistir depois um vídeo que mostra o mecanismo que regula a abertura e fechamento do estômago. E, mais uma vez, nós temos nossos contatos e plataformas, e fique à vontade para, caso tenha algum questionamento, fazer novamente.